Eu amo minha família, mas ficar tá lentamente me destruindo. Eu sempre amei minha família. Sempre. Mas permanecer aqui, permanecer nesse ambiente, tá me quebrando aos poucos, por dentro. Desde criança, algo dentro de mim já percebia o que, com o tempo, se tornou impossível ignorar. Eu nunca fui a favorita, principalmente da minha mãe. Ela sempre fez questão de deixar claro, mesmo que não com essas palavras. Minha irmã mais velha e a mais nova sempre receberam um olhar diferente. Um olhar que nunca foi direcionado a mim. Eu me lembro das comparações, constantemente. Seja como sua irmã mais velha, ela nunca causa problemas. Ou então, olha sua irmã, e aí tem você. No começo, eu achava que ela só queria me mostrar um exemplo a seguir, um espelho, alguém em quem eu pudesse me inspirar. Mas os anos passaram e a verdade foi ficando cada vez mais evidente. Não era inspiração, era cobrança, não era amor, era julgamento disfarçado. Ela falava essas coisas como se não doessem, como se eu fosse surda, como se eu não tivesse ali escutando. Como quando disse às minhas professoras do ensino fundamental na minha frente: ela é muito diferente da irmã mais velha. Dói lembrar, mas o que mais me marcou foi uma noite em especial. Deveria ter sido uma lembrança boa. Tínhamos ido a um evento na minha escola e eu estava sentada com os meus colegas. Na saída demorei um pouco por causa da multidão. Quando finalmente a encontrei, ela começou a gritar, na frente de todo mundo, por causa de alguns minutos. E no meio daquela confusão, ela me chamou de filha inútil. Voltei para casa andando na frente dela, engolindo a vergonha. E ao chegar em casa, a primeira coisa que ela fez foi olhar para o meu pai e dizer: sua filha é inútil. Tudo porque eu não esperei, porque eu me senti humilhada e quis me afastar. Outra vez no ensino médio, eu cheguei em casa antes da minha irmã mais nova. Ela não tinha celular, então ninguém sabia onde estava. Minha mãe surtou, gritou, e então veio o golpe. Você é uma irmã inútil. Eu já me sentia culpada, já achava que tinha falhado como irmã. Mas ouvir aquilo me destruiu. O mais cruel, naquele dia eu estava feliz, animada. Eu tinha tirado o primeiro lugar da turma. Era para ser um dia de orgulho, mas eu fui dormir chorando. Essas histórias são só algumas entre tantas, tantas. E por mais que doa, eu tentei. Tentei entender, tentei justificar. Me disse várias vezes: talvez eu seja uma filha ruim, talvez eu mereça isso. Mas por que será que só a gente precisa entender? Por que sempre dizem: ela ainda é sua mãe, você precisa perdoar? E nunca dizem: e você, como se sentiu? O que você carrega em silêncio? Quem viveu a vida inteira tentando provar que é digno de amor, entende o cansaço que é não se sentir suficiente. A frustração de ser sempre o mas, o e você, o olha como sua irmã é melhor. Dizem que mães estão aprendendo. Mas eu me pergunto, quanto tempo mais eu tenho que esperar até ela aprender a amar igualmente? Ano passado, voltei a morar com eles. Trabalho remoto. Achei que seria uma chance de reconstruir laços, de rir mais, de conversar mais. Mas desde então, parece que os conflitos aumentaram. Talvez porque agora eu falo, agora eu me defendo. E hoje mesmo, ela me disse que se sente sufocada quando eu sou a única pessoa com ela em casa. E é por isso que, mesmo querendo ver meu pai, minha irmã, meus cachorros todos os dias, eu decidi ir embora. Não por raiva, não por vingança, mas para proteger o pouco de respeito que eu ainda tenho por ela, e mais do que tudo, pela paz que eu mereço sentir dentro de mim.
Eu sempre achei que minha mãe nunca fosse mudar. Mas a verdade é que nem sempre a vida espera alguém mudar. Às vezes ela simplesmente coloca uma parede na nossa frente e pergunta: você vai continuar se machucando ou vai criar coragem de mudar você mesma? Foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a organizar minha saída com calma, mas com firmeza. Juntei um pouco de dinheiro, separei documentos, roupas e fui guardando as coisas em caixas. A cada peça que eu dobrava, a cada objeto que eu embalava, era como se eu estivesse empacotando também uma parte da dor que carregava dentro de mim. Eu não queria sair brigando, não queria mais mágoas, só queria paz. Mas naquela terça-feira, algo aconteceu. Algo que eu nunca imaginei. Estava com a mala na sala, pronta para ir. Tinha decidido que aquele era o dia. Quando minha mãe me viu, ela parou. Não disse nada por alguns segundos. Só me olhou. E então a voz dela saiu baixa, trêmula. Você vai mesmo? E eu, pela primeira vez sem medo, respondi: preciso. Ela sentou no sofá, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era um choro de raiva, era um choro de dor. Entre soluços, ela disse algo que me desmontou por dentro. Eu achava que você aguentava, que você era forte. Eu errei tanto. Naquele instante, eu não soube o que fazer. Parte de mim queria correr e abraçá-la. Parte de mim queria gritar. E outra parte só queria continuar indo embora. Mas ali, naquele choro inesperado, eu enxerguei pela primeira vez que minha mãe não era uma vilã. Ela era uma mulher quebrada que machucou porque não soube amar de outro jeito. Ela foi criada para resistir, não para acolher. E talvez no fundo achava que eu suportaria tudo porque sempre fui a que mais calava. Naquele dia, algo mudou. Não na relação ainda, mas em mim. Pela primeira vez eu senti pena. Pela primeira vez, eu senti que talvez a dor dela também tivesse raízes. Eu saí de casa. No primeiro dia, chorei. No segundo, chorei de novo. Mas no terceiro, me senti leve. A paz de poder tomar um café em silêncio. A liberdade de dormir sem medo do que eu viria pela manhã. A sensação de finalmente existir apenas como eu sou, sem precisar provar nada para ninguém. Claro que eu continuei amando minha família. Sempre amei. Visitei meu pai, minha irmã, meus cachorros, mas agora no meu tempo, no meu espaço, com a dose certa. Com minha mãe, as coisas foram mais lentas. Ela ficou semanas sem falar comigo. Talvez por orgulho, talvez por vergonha, ou talvez por ainda não saber como lidar com uma filha que não se cala mais. Até que um dia recebi uma mensagem dela. Nada dramático, nada profundo, só 4 palavras. Tá tudo bem com você? E eu respondi: agora tá. Foi a conversa mais sincera que tivemos em anos. Ela não pediu desculpas e, honestamente, nem precisava. Ela quis saber do meu trabalho, das minhas plantas, do meu dia. Falou do quintal, das flores, do barulho dos cachorros. Não nos tornamos melhores amigas. Não tivemos sessões de filmes com pipoca no sofá. Mas algo ali começou a renascer, aos poucos, com respeito, com espaço, com limites. Eu entendi que não era meu papel ensinar minha mãe a amar,
Mas era meu dever aprender a me amar o suficiente para ir embora quando tudo dentro de mim gritava por socorro. E às vezes é isso que a distância faz. Ela cura. Ela protege. Ela ensina. Minha mãe nunca disse que me ama, mas agora ela se importa. A maneira dela, com as ferramentas que tem. E hoje, eu sou paz. Hoje, eu sou inteira. Porque aprendi que amar alguém de longe também é amor. E que para não deixar de me amar, eu precisei me escolher primeiro.